O que vem pela frente, na sua opinião, o que precisa vir pela frente? Perfeito. Bom, Uma provocação mais aberta. não, perfeito. Por mais que a gente entenda, né, como funciona o setor de meio de pagamento, até a gente sempre tenta pensar como regulador, né, e inclusive o Banco Central, né, por mais que nas últimas circulares, né, ele tem ouvido, né, tanto as entidades, ele tem ouvido o setor varejista, ele tem um interesse óbvio, né, de fechar as pontas nesse grande ecossistema, mas, ao mesmo tempo, foi o Flávio colocou muito bem, existe o risco, né? A gente está mexendo com o sistema financeiro, né? E aí vem uma série de outras questões que podem implementar em outras circulares, né? O que eu senti quando eu peguei a 349 para avaliar, para mim, né, foi um ponto que chamou atenção, foi a rapidez com que o Banco Central se movimentou com relação ao contrato de resilição na trava automática, né, eu penso sim. Ele colocou na 264, quando ele coloca, né, o artigo 7º, o prazo de 2 dias, né, assim, a questão do contrato, de antecipação, e então a gente tem aquela questão dos 2 dias úteis, né, de fazer uma adaptação do sistema após a situação de estabelecimento. Logo, na sequência, né, se a gente for perceber um ano e um pouco mais de um ano, né, da 264 para 349, obviamente, e aí algumas alterações no caminho, a gente se deparou com a questão do ajuste automático, uma coisa muito nova, né, porque nós temos aí nesse ecossistema as entidades registradoras, as credenciadoras, as subs, os estabelecimentos, e como você faz, dentro dessa interoperabilidade, um ajuste automático, né, se a gente olha a 349 e a 264, ela tem responsabilidades em todas as pontas, né? As credenciadoras, as subs, as entidades registradoras, cada um tem o seu papel dentro aí desse sistema, né? E eu acredito que possa ter mais discussão, né? Eu acho que o Banco Central, a cada dia, ele entende muito, né, sobre o nosso sistema, mas olhando a 349, eu entendo que esse ponto de ajuste sistêmico, a interoperabilidade, pode ser algo que ainda vá trazer mais discussão, né? Alguns detalhes, né? Dentro das próprias regras de negócio, eu acho que a padronização, né? Talvez uma coisa que o Flávio falou bem, cada um tem uma forma de atuar, né? Eu acho que a intenção do Banco Central ok, você tem a sua estratégia de negócio, mas aqui a gente precisa criar normas e padrões, né, o mais próximo possível, né, obviamente que tem alguma coisa que o Banco Central vai olhar e outras não, outras as próprias entidades aí dentro do comitê operacional vai conseguir alterar. Mas eu acho que vai ter ainda muita discussão com relação à interoperabilidade, sim, a questão de novas formas de pagamento, a gente vê aí uma crescente de formas de meios de pagamentos novos que interferem, a gente acha que não, mas quando a gente pensa em antecipação de recebíveis, a gente só pensa em cartão de crédito, né, débito, mas não, né, tudo que cai hoje na conta do estabelecimento, no domicílio bancário, né, tem um novo meio de pagamento aí envolvido, então a cada novo meio de pagamento eu acho que sim, a gente vai ter uma adequação nas normas e nos regulamentos, enfim, o Banco Central vai olhar mais para isso. Paulo, por favor, na sua visão, o que vem por aí ainda, o que precisa vir por aí, né? Eu sempre volto para essa provocação. Na sua opinião, você que teve a experiência implementando tudo lá atrás, junto com o Flávio, o que precisa ser ajustado ainda? Vamos lá. Eu creio e concordo com umas falas aqui anteriores que o próprio, digamos assim, sistema, ele se auto-regula e ele se auto-gera, né, necessidades adicionais. Então, no fundo, a grande alteração feita aí entre o olhar que o Flávio colocou, né, o estabelecimento comercial quer saber das suas vendas ou das suas agendas e você ter que, junto lá da registradora, cortar ou recortar isso, né, para virar uma unidade recebível, e a partir daí você poder fazer o controle que vai aí até a efetiva liquidação. Então, você efetivamente liquidar de maneira correta, e eu acho que isso a gente superou. Temos 100% de garantia? Não, ainda tem um outro ruído de interoperabilidade,
Lembrando que o Flávio disse, o volume é astronômico, e nós temos uma janela curta entre o término de uma negociação do estabelecimento comercial até a abertura da janela do dia seguinte. Então, assim, você tem que ter uma velocidade, uma capacidade de processamento absurda para que você não gere, então, problemas. Isso, do ponto de vista da credenciadora para a registradora. Mas lembra que a registradora também tem que fazer o seu processo numa janela curta. Se todas elas cumprem o seu prazo, você diminui o problema de interoperabilidade. Então, assim, o caminho da interoperabilidade eu acho que está amadurecendo bastante. E eu acho que agora as necessidades colocadas aí mais recentes para entrar em vigor, que é a questão da contestação, a questão de ter um portal para o estabelecimento comercial, a própria questão de colchão, que eu acho importante falar de risco, né? Então, assim, a gente tem que também ter um olhar de, olha, a credenciadora tem que ficar com um pedaço disso, porque ela não pode liberar 100%, porque ela corre o risco de não liquidar caso exista algum problema de duplicidade de antecipação aí do mercado como um todo. É raro acontecer? Raro acontecer, mas, de qualquer maneira, a gente tem cancelamento, chargebacks, etc., que diminui, então, na verdade, o valor que você deveria pagar. Então, eu acho que um controle maior no olhar da credenciadora, ou ajudando a credenciadora a ter esses controles e um colchão é extremamente importante. Claro que a transparência ao estabelecimento comercial também é importante, mas eu digo que a gente está num caminho legal, né? Então, assim, primeiro o registro, depois a liquidação, aí tem o colchão, aí nós estamos falando de dar transparência para o estabelecimento comercial, nós estamos falando de conciliação, que é uma peça gigantesca. Então, quando o Flávio diz que é ecossistema, isto é efetivamente um ecossistema. Se a gente olhar sistemicamente o que produto precisa, ou o que o negócio precisa, é muita alteração que você faz, digamos assim, no back-office. Então, eu digo que o olhar do estabelecimento comercial está legal, o olhar do Banco Central, enquanto regulador, está legal e vai se aprimorando. Eu acho que tem agora a hora da gente olhar para a credenciadora e oferecer essas garantias à credenciadora na questão de facilitar o processo de conciliação, que o tempo aí é muito pequeno, e garantir que ela opere dentro de uma regulação que não altere o seu modelo de negócio olhando versus o risco. Eu acho que seria um bom approach, de novo, uma opinião muito pessoal, né? Mas eu acho que seria um approach muito bacana para a gente equalizar a função da registradora, da credenciadora, sub, etc., e o estabelecimento comercial. Esse seria o meu desejo de consumo, tá?